E aí, galera, beleza? Hoje eu vou compartilhar com vocês a terceira parte da série Manual do Bom Casamento. Vou compartilhar com vocês um pouco sobre a história de como eu e meu marido nós conseguimos encaixar e equilibrar Yin e Yang. Eu acho que é um tema bem profundo, essa história de Yin e Yang, de equilíbrio. Eu sei que é um tema que pega muitos casais. Eu já até fiz um vídeo no canal, que é um vídeo, o tema é um vídeo para mulheres fortes. E eu falo bastante sobre como eu e o meu marido nós conseguimos fazer essa organização de yin yang. Por quê? Tudo que é isso aqui, gente, é o símbolo do yin yang, tá vendo? Então é uma perfeita metade e um perfeito equilíbrio. Então, as duas personas que compõem um casal possuem personalidades normalmente um mais yin, um mais yang. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, alguém com uma personalidade mais yin é alguém com uma personalidade mais sensível, é alguém com uma personalidade mais intuitiva, é alguém com uma personalidade mais cuidadora, cuidadosa, que é como se fosse um lado feminino. E a personalidade Yang é alguém com essa personalidade de luta, de caça, de força, que normalmente se relaciona ao homem. E quando um casal se une, na grande maioria das vezes, alguém tem uma personalidade mais yin e alguém tem uma personalidade mais yang. E não necessariamente a mulher vai ter uma personalidade mais yin, que é essa personalidade mais sensível, menos ativa. Normalmente, isso pode acontecer da mulher ser mais yang, essa personalidade mais forte, que era o meu caso. E aí, gente, eu vou falar pra vocês que era treta, viu? Nossa! Cara, era muito difícil, porque eu tive que sair muito da frente das coisas pro meu marido começar a tomar o papel dele de homem. Então, antigamente não tinha como ele ser o homem da casa, sendo que eu era, já tinha um homem. Então, eu era tudo. Eu era o homem, eu era a intuição, eu era quem cuidava das finanças, eu era quem cuidava de tudo, tudo. Todo o funcionamento e o andamento da casa dependia de mim. E eu fazia isso porque eu tenho uma mãe muito forte. Eu tenho uma mãe que também tem uma personalidade forte, né? Basicamente, mais yang. E que criou, eu e meu irmão, criou a gente. Meu pai foi embora de casa, eu tinha 8 anos. Então, minha mãe criou a gente assim, sozinha, na força, na raça. Então, ela teve mesmo que ser essa mulher. Ela já era essa mulher muito forte, mas ela teve que ser muito mais. Então eu também cresci assim. Eu cresci vendo a minha mãe trocar gás, eu cresci vendo a minha mãe trocar lâmpada. E não que mulheres não podem fazer isso, é óbvio que pode, né? Na verdade, até devem saber. Mas uma vez que a força física ela é proveniente do homem, nisso eu tô falando numa situação heterossexual, tá, gente? Um casal hétero, que é o meu caso, eu tô contando a minha história. Levando em consideração que essa força física, ela vem do homem, hoje em dia, quem troca o gás e quem faz essas coisas de manutenção da casa é o meu marido, mesmo eu sabendo fazer. Então, assim, mulheres, tenham sim suas independências, assim como eu tenho. Eu tenho a minha independência, eu trabalho, eu cuido das coisas, eu sei fazer tudo, mas eu dou espaço pro meu marido fazer, porque antes eu não dava. Então eu tinha que ficar fazendo tudo. E ele só tranquilo. Então o que começou a acontecer? A gente começou a ter muito conflito, porque a gente tava com esse yang muito bagunçado. Eu ficava o tempo todo me colocando numa situação de superioridade a ele, de ser maior que ele o tempo todo. E ele, por sua vez, respondia muito bem a essa sensação de inferioridade também. Então ele não sabia nada que acontecia.
aqui em casa, ele não sabia as contas, ele não sabia de nada. Tudo que ele recebia vinha pra mim, vinha pra minha conta e eu pagava. Na verdade, eu ainda tenho esse controle financeiro, né? Porque eu lido melhor com isso, com essas coisas de organização de planilha, enfim. Mas antigamente era um total desleixo da parte dele e era um total controle da minha parte. Não era só algo organização. Não era só algo ligado à organização. Era algo de controle mesmo, de tipo assim, eu não vou deixar você dar uma olhadinha ali, sabe? Dar uma, como diz minha mãe, dar uma mijadinha fora do pinico. Não vou deixar, vai ficar tudo passando por mim. Que de fato, isso começou a se tornar um problema. Então eu lembro que na época eu fiz muita mesa radiônica, não sei se vocês já ouviram falar em mesa radiônica. Eu fiz muita mesa radiônica para equilibrar os nossos yin e yang, para que eu equilibrasse nas minhas polaridades, na minha devida polaridade, e que ele equilibrasse na devida polaridade dele, para que a gente conseguisse fluir um relacionamento. Porque, gente, se estivermos em polaridades opostas ou desequilibradas, a que nos pertence de fato, né, a quem nós devemos ser ou decidimos ser, com certeza vai ficar sobrecarregado para alguém. Eu digo isso numa relação hétero, mas numa relação homoafetiva também. Mesmo que seja uma relação, um relacionamento de duas mulheres ou de dois homens, alguém tem uma personalidade mais yin, alguém tem uma personalidade mais yang, e se um estiver adotando uma postura extremamente controladora e o outro adotar uma postura extremamente passiva em relação à vida, em relação ao andamento da casa, do casal, é óbvio que isso vai ficar pesado para alguém. E a outra pessoa que tá na vida leve vai se sentir muito inferior, muito insegura, e ela vai se tornar uma criança naquele relacionamento. E a pessoa que é mais forte, mais firme, vai se tornar mãe ou pai dessa pessoa. E não é isso que a gente quer no relacionamento. A gente não quer ser maior que o nosso companheiro. A gente precisa ser igual. A gente anda do lado do nosso companheiro. Então eu comecei a fazer várias mesas radiônicas. E nós moramos juntos por 1 ano. E aí, quando a gente tava quase pra completar 2 anos morando junto, eu quis casar mesmo, né? Quis ter essa experiência de casar no civil, né? Enfim. E aí, faltando uns 15 dias pro nosso casamento, a gente decidiu fazer uma consagração de ayahuasca. Então, nós dois fomos. E, gente, foi muito legal, foi muito bonito. E a nossa consagração realmente foi a certeza que a gente precisava sobre o outro. E nessa consagração, o meu marido teve muitos insights sobre muitas coisas que eu falava pra ele, muitas coisas que eu já tava falando pra ele, que a situação tava difícil pra mim, que as coisas pra mim estavam pesadas, que eu estava sobrecarregada. Ele teve todos esses insights lá, que eu falava pra ele, só que ele não conseguia entender. Por algum motivo ele bloqueava essa ideia. Mesmo ele já confiando muito em mim, confiando nas coisas que eu já falava pra ele, entendendo com alguma clareza as coisas que eu comunicava, ainda assim ele tinha esse problema que não conseguia entender o que eu tava tentando explicar pra ele quando eu falava pra ele que tudo ficava comigo. Então todo o funcionamento da casa passava por mim, todo. Por exemplo, se a gente ia viajar, ele não fazia nada, ele só arrumava a mala dele e ficava sentado no sofá. Aí eu ia desligando as coisas da casa, ia fechando a janela, via se o gás estava bem fechado, pensava se ia desligar a internet ou não, sabe? Até as janelas abertas, nem aí. Ele só pensava mesmo em fazer a mala dele e show. E depois dessa consagração, nessa consagração de ayahuasca, que ele teve todos os insights de que realmente as coisas estavam difíceis, eu tinha uma dor crônica no meu quadril. Ela era crônica, assim,
poderia acontecer, assim, qualquer coisa. Que podia fazer o que eu quisesse, assim. Pra quem não sabe, eu sou personal trainer, então eu treino certo, eu fazia quiropraxia, eu ia fazer a massoterapia. Eu fiz de tudo e essa dor continuava muito forte no meu quadril. E na nossa consagração de ayahuasca, ele teve um insight, a consagração dele, de que essa dor que eu sentia no quadril era o excesso de peso, o excesso de carga que ele deixava ficar só em mim. Então ele começou a ter a compreensão de que eu estava sobrecarregada mesmo e que ele era também responsável por isso. Então nós dois percebemos, né? Conforme eu ia tentando comunicar como eu me sentia e ele rejeitava e eu não conseguia deixar as coisas, né? Porque eu fui acostumada a fazer as coisas mais certas, né? Então tinha coisas que realmente não dava pra eu deixar Deus dará, como por exemplo, como que eu vou fazer pra pagar as contas? E se ele esquecer, vamos ficar sem luz? Eu vou me ferrar também. Então nisso tudo a gente começou a conversar e eu tive uma ideia. Eu tive a ideia de deixar a tarefa de lavar a louça pra ele. Por quê? Porque, gente, a louça é uma coisa que ele vai chegar na cozinha, ele vai dar de cara com aquele monte de louça. E eu sou personal trainer, meu marido também é personal trainer. Então ele faz dieta, a gente faz dieta, a gente come certo. Então, assim, meu marido come muito durante o dia, gente. Ele faz 5 refeições, assim, de muita comida. Então, eu pensei, né? Eu usei a estratégia. Falei, cara, eu vou deixar a louça pra ele lavar, porque não tem como ele falar que esqueceu. E não tem como ele falar que não viu. Porque se no caso, tirar pó fosse dele, ou qualquer coisa do tipo, essa tarefa fosse dele, ele iria passar por cima e ele não ia ver. Gente, é surreal. E ele não faz de maldade. Eu percebi que de fato ele é esta pessoa. E conforme eu vou conversando com os meus outros alunos, eu tenho vários alunos homens, e muitos alunos que são casados, as esposas sempre me falam, me relatam que seus respectivos maridos também são assim. Então, acho que é uma coisa muito assim, de homem, né? Eu sei que eu tenho certeza que não são todos os homens, que existem muitos homens que são atentos, né? Mais atentos até que muitas mulheres, enfim. Mas eu tô contando sobre esse caso específico que é do meu marido e também de alguns alunos que a gente conversa. Então eu falei, cara, não vai ter problema. Ele vai ver a louça lá e ele vai lavar, porque se ele não lavar, ele não vai conseguir comer. E de fato as coisas começaram a acontecer desse jeito. E aí eu entrei numa época que eu comecei a dar muita aula. Muita aula mesmo. E eu tive que ficar muito ausente de casa. Então, logo, se eu estava ausente e o meu marido dava menos aula, ele conseguia estar mais em casa. O curso natural das coisas foi que ele realmente ficasse mais autônomo da casa. Então, tudo é certo como é, né? Então, ele foi ficando mais autônomo da casa, ele foi pegando mais essa questão de, cara, tem que descongelar a carne, senão eu não vou comer, tem que fazer isso, senão. E aí as coisas foram entrando no lugar, eu fui dando mais licença também pra ele poder ser mais ativo. Eu já comecei a pensar em dar menos aula com o passar do tempo, porque eu realmente gostaria de ter mais tempo livre e queria que ele assumisse mais esse papel também, né, de dar mais aula ou de repente ter um salário igual ou ser o maior salário da casa, porque antigamente pra mim era uma questão de honra, eu honrar isso, sabe? Então, não sei, de certa forma acabava aqui entrando, tinha um fio de competição nessa história ou alguma coisa do tipo, sabe? E eu realmente comecei a querer a ceder o espaço de parceria, de, não, cara, eu não sou maior que ele, eu sou igual, ele é igual a mim. E aí tem uma frase que eu adoro falar, que é: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Mas quando o discípulo está realmente pronto, aí que o mestre desaparece. E começou a acontecer isso aqui em casa. Então, meu marido foi se aperfeiçoando, foi melhorando, fez mais algumas consagrações de ayahuasca para prosperidade, trabalhou a criança interior, na verdade, vem trabalhando. Eu também cedendo, né? Eu tenho um processo intuitivo muito legal. As coisas comigo acontecem de uma maneira muito simples, sabe? De uma maneira muito gostosa, que eu até sou muito grata a Deus, porque
Eu tenho compreensões, eu tenho intuições, eu vou colocando as coisas em prática e as coisas vão dando certo. Só que eu tenho a ação. A ação de fazer o que eu intuí é minha, então eu faço. Então eu fui intuindo de ir soltando esse controle, soltando cada vez mais, deixando o Lion mais a par das coisas, da situação, da casa. Se tinha que resolver, eu fui deixando, né, ele resolver. Ah, queimou o chuveiro. Lion, manda mensagem pro eletricista, porque sempre quem fazia isso era eu. Aconteceu alguma coisa, sei lá, acabou o gás. Amor, liga pro gás e manda o cara do gás, né? Pede pro cara do gás vir e colocar o gás aqui. Então ele começou a pegar esse esquema e de fato ele vem melhorando cada vez mais nessa situação. E eu ouso dizer a vocês que hoje eu virei realmente quase que uma madaminha. Quem acompanha a gente, né, quem conhece a gente sabe que eu aprendi a confiar demais no meu marido. Confiar no sentido de o Lion vai resolver, sabe? Que antes eu acho que eu tinha essa desconfiança, né? Eu talvez gerava essa sensação de ele não é capaz, né? Trazia essa sensação de incapacidade nele. E de fato ele ressoava com aquilo. Então eu ficava, eu achava que ele não era capaz, ele também achava que ele era incapaz, ele não queria fazer as coisas mesmo, tava poupando energia. Teve a história da agressividade passiva que eu contei num vídeo anterior, na parte 2, que ele, né, ele achava que não era bom o suficiente pra fazer as coisas, não queria fazer as coisas, enfim. E muito autoconhecimento, gente, muita conversa, muito autoconhecimento das duas partes, para que as coisas começassem a entrar nos eixos, sincronizar. Muita confiança, muita sabedoria das duas partes, né? Da minha parte em comunicar e da parte do Lion em receber, né? Ele é um cara que comunica pouco. Eu não sei se de fato ele é mais tranquilo, né? Normalmente falam que nós mulheres, a gente normalmente, né? Não é de modo geral, tá? Mas na maioria das vezes nós mulheres temos uma facilidade maior em comunicar. Ou a gente tem mais necessidade em comunicar também. Ele é um cara que pra ele tá tranquilo, tudo tá bom. Mas quando ele precisa, eu já falei pra ele também comunicar, e eu sempre acolho as coisas que ele me fala, as coisas que ele sinaliza que não tá legal pra ele, pra que também não polarize pro outro lado, né? De ele sempre fazer tudo e eu só bonitona não fazer nada. E com muita conversa, muito amor, muito respeito, as coisas foram sincronizando. A gente foi sintonizando na estação certa do bom casamento, do amor e do respeito. Então eu acho que isso pra mim foi uma fase bem marcante da minha vida e da nossa história. Porque de fato, tudo que eu contei até agora teve é como se fosse um interruptor. Acendendo e apagando. Essa parte da gente equilibrar yin e yang, isso acendeu o botão, o interruptor da luz pro nosso casamento, que era assim a cereja do bolo que faltava. Então, gente, hoje em dia o meu marido é um cara excelente. Ele é um cara excepcional, que eu até me emociono em falar dele. Porque ele se tornou alguém que é inexplicável. E eu pude ver toda a mudança dele. Eu acompanhei de perto, eu fui também muito responsável por tudo que ele mudou. Eu vi acontecer, assim, bem debaixo dos meus olhos. E eu sou muito grata por quem ele se tornou. E por quem eu também me tornei. Porque se você acompanhar essa série desde o primeiro vídeo, é uma série de um manual de autoconhecimento e de amor próprio também. É uma série de autoconhecimento, de amor próprio, de sensação de eu quero mudar, eu posso mudar e está tudo bem,
não ser perfeita, porque às vezes a gente se fecha muito numa máscara de perfeição e a gente não se dá de jeito nenhum a chance de errar. A gente quer estar muito certa, né? Ou quer estar certo. E conforme a gente vai se dando a oportunidade de errar, a oportunidade de ser imperfeito, vai tirando as couraças e vai ganhando a vulnerabilidade, a sustentação do seu próprio ser para pedir desculpa, para falar que errou, para aceitar as desculpas do outro quando o outro erra, a compreensão, a compaixão. Isso tudo vai fazendo com que você consiga se relacionar com outras pessoas, com um parceiro, uma parceira, de uma forma muito saudável. Mas como eu disse, é uma série sobre autoconhecimento e amor próprio. Então vai sempre, gente, começar aqui. Por mais que eu tenha contado aqui pra vocês sobre 1000 coisas que o meu marido fazia, que era difícil, que era desagradável, eu também contei 1000 coisas que eu também fazia e que ressoava em polaridades opostas, mas que era a mesma coisa, de um mesmo sentimento, né? Eu já citei várias vezes o Zokai Balion, e é de fato isso. São polaridades de um mesmo sentimento sempre, porque relacionamento e as relações que a gente tem ao nosso redor são espelhos. Às vezes a gente assiste muita coisa, a gente consome muito conteúdo, lê muito livro, estuda, mas na hora que chega na prática, a gente não consegue compreender que são relações espelho e que, a grande maioria das vezes, o que o outro tá fazendo que me incomoda tanto é um espelho de mim mesmo, né? Pode ser em outra polaridade. Eu observo o que eu tenho de montão ou o que me falta na pessoa. Mas se eu consigo observar, é porque aquilo de alguma forma tem ou já teve em mim. Então eu reconheço no outro. E a partir disso, com bastante humildade das duas partes e muito amor, porque a essência é o amor, a gente consegue equilibrar e mudar, se a gente sabe que a pessoa vale a pena. Se não valer, rapa fora. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém que você se lembrou, a primeira pessoa que veio na sua cabeça, que você sabe que é um relacionamento e que tá procurando ou que já está em um relacionamento e acha tudo muito difícil. Tem um jeito mais fácil de fazer as coisas, de resolver as coisas. Só precisa realmente ter disposição, tá bom?